da verdade. E o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo usa aqui as palavras que é mencionada em Lucas 24 e 49. Quando o Senhor Jesus esteve 40 dias após a sua ressurreição, até a sua ascensão aos céus com os discípulos. E ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, recebereis ao Espírito a promessa de Deus. E Paulo aqui destaca: foste selado com o Espírito Santo da promessa. Terceira coisa que, irmãos, interessante, Paulo destaca, é que nós fomos selados. O selo, amados, aqui ele fala de uma garantia. O selo aqui ele fala de um negócio que iniciou quando nós somos selados e que vai terminar quando nós chegarmos na glória. Quando numa eternidade futura nós vamos ser glorificados. A igreja do Senhor Jesus vai ser glorificada. E para isso, então, ele usou aqui o selo do Espírito Santo, nos selando, tendo essa marca, tendo esse selo do Espírito Santo de Deus. E é interessante que esse selo é a presença de Deus nas nossas vidas. É a terceira pessoa da Trindade de Deus em nós. O apóstolo Paulo destaca isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19: acaso não sabeis vós que sois o santuário, ou em outra versão, o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo estava chamando a atenção daqueles cristãos ali, onde aquela igreja havia sofrido, estava sofrendo uma influência negativa dos gregos. E o contexto desse versículo 19 é um contexto desastroso, onde muitas pessoas não estavam valorizando o corpo deles como ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida, como é mencionado em Romanos capítulo 6 e versículo 4. E ele estava advertindo-os ali a fugir daquelas práticas, aquelas práticas que desabonavam-os como santificados em Cristo Jesus. Eram santos porque foram santificados em Cristo Jesus, mas as suas vidas não estavam exalando santidades, não estavam valorizando o seu corpo, não estavam consagrando as suas vidas ao Senhor, estavam se dando a práticas de prostituição, de adultério, coisas abomináveis diante de Deus. E Paulo então chama a atenção para com este selo, disse: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E no versículo 14, irmãos, nós encontramos o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele disse aqui que o Espírito Santo nos selou e nos penhorou para Deus, onde vai se dar a conclusão desse projeto que Deus iniciou na eternidade passada, onde a igreja do Senhor vai ser glorificada. E Paulo disse aqui: até o resgate da sua propriedade. A igreja, amados, ela é propriedade do Senhor Jesus.
Certa vez alguém chegou perto de mim, e isso mais de uma sempre acontece: qual é a sua igreja? Você já deve ter ouvido essa expressão: lá na minha igreja, ou a minha igreja. E amados, as pessoas consideram uma coisa tão sublime com coisas tão banais, até mesmo como essa casa. Precisamos corrigir esses maus hábitos, irmãos, de falar de uma coisa tão sublime com coisas tão banais. Como, eu esqueci minha Bíblia na igreja. Eu esqueci a janela da igreja aberta. Eu tenho que fechar a porta da igreja. Lá na minha igreja. Como é que é a sua igreja? Paulo, amados, aqui, ele destaca que a igreja é propriedade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse em Mateus 16 e 18: eu edificarei a minha. Ele podia usar esse pronome possessivo: eu edificarei a minha igreja. Igreja essa que foi selada com o Espírito Santo da promessa. Igreja essa que está penhorada para um dia estar na presença do Senhor e ser glorificada. E amados, quando fala aqui do penhor do Espírito Santo, nós temos exemplos interessantes e eu queria destacar apenas dois. Em capítulo 24, versículo 53 de Gênesis, um retrato muito lindo da igreja. Quando Abraão manda Eliezer, o seu servo, buscar uma noiva para o seu filho Isaque, para consolá-lo, sua mãe havia falecido. E amados, Eliezer, ele carrega, me parece, 10 jumentos, e ele leva presentes. E no versículo 53 diz que ele tirou joias, pulseiras, ouro, e ele entregou aquela jovem. Eliezer estava dizendo: o meu Senhor é rico. Isso aqui é uma pequena amostra do que é o meu Senhor. Isso aqui é um pequeno penhor de que você pertence a um Senhor rico. Eu acho aquele acontecimento, irmãos, maravilhoso. O segundo acontecimento que eu acho interessante está no livro de Ruth. Quando no capítulo 3 do livro de Ruth, quando Ruth foi aconselhada por Noemi a ir à eira onde Boaz estava soprando a cevada, e quando Boaz, passando da meia-noite, descobriu Ruth aos seus pés, e quando lançou sobre ela a capa, e de manhã bem cedo ele disse para que ela fosse embora, porque não deveria ser achada uma mulher na eira, porque era mal vista as mulheres ir à eira. Em Oséias 9:6 diz que a eira naquela época era sinônimo de prostituição, de bagunça. E então Boaz teve o cuidado com Ruth e ele disse: não é bom que você seja vista aqui. E ela levantou cedo, mas antes dela partir, ele disse para ela: abre o seu manto. E ele abriu o manto e ele colocou ali 6 medidas de cevada. E quando ela chega lá e fala com Noemi que ela havia encontrado com o remidor, e ela abriu ali o manto e disse: olha, ele me deu 6 medidas de cevada. Ela disse: não tenha dúvida de que ele vai resolver esse negócio. Ele vai te resgatar. Amados, o Espírito Santo aqui é o selo enquanto nós estamos aqui.
É uma motivação, irmãos, para nós consagrarmos o nosso corpo, a nossa vida ao Senhor. Para nós santificarmos cada vez mais, para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor. Mas também Ele é um penhor de que um dia nós vamos estar na eternidade. O Senhor deu esse penhor. O Espírito Santo aqui é um penhor de que esse negócio que foi iniciado aqui, ele vai se concretizar quando tudo se consumar na eternidade. Eu espero, irmãos, que essas considerações aqui, neste momento, tenha sido útil para sensibilizarmos, a procurarmos valorizar e a desenvolver essa posição de santos, ou como nós mencionamos ontem, uma tão grande salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.